São para a manchete da Ranieri, tratando aí da isenção até 5 salários mínimos do imposto de renda. Lula anuncia projeto para isentar quem ganha até R$5.000 por mês do pagamento de imposto de renda. Se for aprovado, o projeto deve beneficiar 10 milhões de pessoas. Aniele. Feito agora há pouco, em solenidade no Palácio do Planalto, junto com os presidentes da Câmara e do Senado. Na verdade, do Senado ficou aqui, porque ele estava presidindo a sessão de redemocratização, que se estendeu um pouco a mais, mas o presidente Hugo Mota representou, assim como os líderes. Havia ali muitos líderes. O presidente Lula pediu um esforço do Congresso Nacional para fazer justiça social no... Ele disse que essa é a oportunidade do Congresso fazer história e fazendo com que os brasileiros voltem a acreditar nos políticos. A gente lembra que essa é uma promessa de campanha do presidente Lula e que depende aí da aprovação do Congresso Nacional, que tem a resistência da fonte de compensação dessa isenção. Vamos ver o que o presidente disse. Vamos elevar o patamar de vida do povo brasileiro. Vamos dar uma chance aos que não comem comer. Vamos dar uma chance aos que não estudam estudar. Vamos dar uma chance àqueles que não têm o direito de rir e voltarem a rir. Vamos dar uma chance para aqueles que não têm o direito de ser feliz, voltarem a ser feliz. E vamos dar uma chance para aqueles que não acreditam na política, voltar a acreditar. Porque a política, com esse gesto, dá um grande sinal para a sociedade brasileira de que vale mais a pena ser democrático do que ser negacionista. É isso que está em jogo nesse país, nesse instante. É a gente fazer com que a sociedade brasileira volte a acreditar nas pessoas que eles elegeram, seja para presidente da República, seja para senador, seja para deputado. E é esse gesto que eu peço para vocês. Eu não estou pedindo nada demais. O presidente que disse que não está pedindo nada demais, também contou com a defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que esse é um projeto de lei que deve ser aprovado independente do partido político. E falou também que a equipe econômica está à disposição de todos os parlamentares para esclarecer ponto a ponto da proposta que pode ser modificada. Inclusive, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que sim, o Congresso irá fazer alterações, ele já afirmou. E disse também que não vai ter justiça social, que é o que o governo pretende, é o objetivo, se não tiver responsabilidade fiscal, e fez essa cobrança ao presidente. Temos o trecho aí da fala dele. Nessa relação de lealdade, que nós estamos aqui, presidente, para dizer que o senhor terá de nós a lealdade na tramitação dessa matéria, trazer a verdade nessa relação. E o Congresso, com certeza, na sua diversidade, ministro Haddad, fará alterações nessa matéria, não tenho dúvidas, pela importância que ela tem. Alterações que, com certeza, visarão melhorar a proposta. Tanto na Câmara como no Senado, nós procuraremos dar a prioridade que a matéria necessita para que, ao longo aí dos próximos meses, tenhamos a condição de elaborar a melhor proposta possível para o país. E nessa relação de lealdade, nós temos, ministro Haddad, que aqui também rememorar que o Congresso não faltou à agenda do Ministério da Fazenda em nenhum momento, nos últimos 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses. E acredito que continuaremos dessa forma. Mas temos também que aqui registrar, presidente Lula, que nesse momento de lealdade, que não haverá justiça social no país se não tivermos a responsabilidade fiscal. Isso. O que o presidente da Câmara está falando é dos 27 bilhões de reais que custariam, caso o projeto seja aprovado, em 2026, essa isenção até 5 salários mínimos. E o governo tem que encontrar, junto com os deputados, um jeito de compensar esses 27 bilhões. Vai encontrar, professor? Esse é um desafio, porque a questão é o seguinte: cortar os 27 bi, todo mundo fica feliz, especialmente aqueles que não vão pagar o imposto de renda, que eu também acho que é indevido, eu acho que é justa medida. Queria deixar registrado isso muito claro. Agora, esses 27 bi vão vir de onde? Tem de vir do andar de cima, não pode ser do andar de baixo, socialmente falando.
né? Mas de que setor do andar de cima? Do conjunto do andar de cima ou de setores econômicos, aí vamos recortar, que não pagam tributos como em outros grandes países do mundo ocidental. Aí nós teríamos de entrar, então, nas grandes transações financeiras, ou passando pelas questões que envolvem a Bolsa de Valores, dividendos, grandes empresas. Quer dizer, não é uma discussão no sentido de vingança contra setor A, contra setor B, não. É de justiça tributária. Então, esse é o desafio que eu presumo que o presidente da Câmara está colocando. É uma questão de convencimento dos parlamentares, convencimento da sociedade e daqueles setores que vão ter de pagar os tributos que não pagam hoje de forma, na minha leitura, equivocada. É necessário, porque o andar de baixo, os mais pobres, entenda-se, pagam proporcionalmente muito mais impostos do que os mais ricos. Então, não é penalizar os mais ricos, é pensar no sentido de uma sociedade, de noção de que nós fazemos parte de um mesmo país, de pertencimento. Esse é o desafio, convencer, explicar e aprovar. Deu para compensar essa perda na arrecadação, uma das frentes que pode ser trabalhada é a tributação de grandes fortunas, mas é aí que mora o grande problema, porque a gente está sob um Congresso Nacional em que há interesses de grande parte da classe política das relações que tem com o mercado, que tem com pessoas de alta renda e até mesmo os nossos deputados e senadores, eles pertencem ali a uma classe empresarial que também arrecada muito anualmente. Então, é um pepino para o governo resolver, mas uma outra questão, e que esse projeto já trata e que busca esclarecer, é que não haverá uma perda para os estados por conta da redução, da ampliação da faixa da isenção do imposto de renda, porque o governo aposta que haverá um aumento na arrecadação com o ICMS, com outros tributos sobre consumo, tendo em vista que haverá um aumento no consumo da população brasileira, além também ali de uma tributação mínima para quem tem uma renda superior a R$600 mil mensalmente. Então, agora resta essa articulação para tentar aprovar essa proposta, Amadeu, o que é complicado diante desse Congresso, mas não é impossível. Se não der certo a taxação da grande fortuna, eles vão achar um jeito de cortar. Se não der para aumentar a arrecadação, entra na despesa no corte, mas que eles vão dar um jeito de fazer essa isenção dos 5 salários, vão dar um jeito. O vão que eu digo é governo e Congresso. Eles vão encontrar esse jeito, eu tenho certeza disso. Se vai ser com mais arrecadação, não sei. Ou com corte, também não sei. Mas que eles vão encontrar esse jeito, eles vão, porque essa é a pedra de toque aí do governo para 2026.